Bem, eu sou a professora Cláudia Lima, professora no Instituto Federal do Piauí e atualmente eu estou trabalhando com os alunos do curso de Química, a disciplina de Gestão e Avaliação Educacional. Bem, o que é que nós estamos, ao longo das nossas primeiras aulas, o que é que nós estamos nos propondo? Nós estamos fazendo uma recapitulação da ideia de gestão. O que é a gestão democrática? Quais são os principais contextos onde a gente encontra, quais são os fundamentos, os pilares. Então, lá no início do mês de agosto, a gente viu a ideia da gestão democrática, que é uma ideia nova. Nós resgatamos esses estudos na Constituição Federal de 1988 e nós também fizemos um primeiro contato com a ideia da gestão democrática na 9.394/96. E nós, naquela oportunidade, nós dissemos a vocês que nós retornaríamos, porque a gente vai abordar mais questões da gestão democrática dentro da Lei 9.394/96. E aí nós achamos por bem já ver essa ideia da gestão democrática no Plano Nacional de Educação. Professora, o que é o Plano Nacional de Educação? O nome já está dizendo. Esse plano, ele contém metas e estratégias que devem ser perseguidos ou perseguidas, já que são metas e estratégias, pelos entes federados, União, Distrito Federal, Estados e municípios, para concretizar realmente essa educação no nosso país. E aí nós chamamos a atenção, e estamos fazendo aqui uma contextualização para a gente seguir, que no artigo 2º e no inciso 3, nós temos, desculpem, e no inciso... Peraí, alguém está pedindo para entrar? Peraí, deixa eu ir lá, só um instante, porque aqui eu já não consigo visualizar aqui quem está pedindo para entrar. Só um instante. É a Sâmia, peraí, Sâmia. Vou colocar aqui de novo no chat, João Henrique, Sâmia, a frequência, viu? É só clicar aí e acessar a frequência. Eu vou também aqui, minha gente, eu vou convidar. Beatriz, você está no celular ou está no computador? No celular. Está no celular. Alguém está no computador? Alguém? Acho que não. Beatriz, pois eu vou tornar você aqui. Eu vou adicionar você como co-organizadora da minha sala virtual, tá bom? Certo. Pronto, agora você. A Beatriz também foi. Pois é, a Beatriz. Aí agora, Beatriz, quem for pedindo para entrar, e você vai colocando. E de instante em instante você sobe esse mesmo link, tá bom? Da frequência. Então Tá pronto. certo, professor. Pronto, pois a Beatriz, gente, é a organizadora da nossa sala. Bem, então vamos aqui. Então eu chamava a atenção do artigo 2º e do inciso 6, e não do 3, do inciso 6, que traz a ideia da gestão democrática como princípio, porém não mais como a gente viu lá na Constituição e na 9.394/96. Mas a ideia aqui é que o PNE fala da promoção. E aí, prof, o que é promoção? É como a gente vai colocar na prática esse trem chamado gestão democrática da educação pública. É promoção por quê? Porque nós estamos num plano e planos são para promover. Todo plano que a gente faz é para promoção,
tá certo? De algo. No caso aqui específico da gestão democrática da educação pública. E aí eu chamo de novo a atenção que não há de se falar na educação, na gestão democrática, na educação privada. E nós já fizemos essa discussão a partir tanto da Constituição quanto da 9.394/96. O Plano Nacional de Educação, dizia eu na última aula, ele já traz quais são os locos de promoção de gestão democrática na educação pública. Aí minha coordenadora, se alguém levantar a mão, fizer uma pergunta, quiser se posicionar, aí você me diz, tá bom? Bem, vamos lá. Quais são esses locos, e aí é uma pergunta de prova, quais são os locos de promoção de gestão democrática na educação pública previstos no Plano Nacional de Educação? Aí está aqui, ó, no artigo 5º. O artigo 5º traz esses locos de execução, de cumprimento, de monitoramento, de avaliações periódicas da gestão democrática dentro da educação pública. Aqui, nesses incisos, nos 4 incisos do artigo 5º, que é o próprio Ministério da Educação, a Comissão da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Eu chamo a atenção para esse inciso 2, porque você vê aqui a bicâmara, você vê tanto a Câmara dos Deputados, tá certo? Como você vê a Comissão de Educação no Senado Federal. São as duas casas. Prof, como é que funciona esse trem? Bom, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, eles formam o Congresso Nacional, tá certo? Prova, mas eu ainda não estou entendendo muito bem. Pois vamos lá. Digamos que a gente pense numa modificação ou numa implantação de algo dentro da 9.394/96. Como é que isso vai chegar até lá? Isso pode sim ser iniciado na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Se for para lá, automaticamente o Senado já é casa revisora. Isso quer dizer o quê, prova? Que quando os senhores deputados deliberarem sobre aquele assunto, o que acontece? Quando sai o produto dessa discussão, dessa comissão, vai para o Senado. Prof, o Senado vai fazer o quê? Vai ler, vai apreciar, vai dizer eu concordo com isso, não concordo com aquilo, põe isso. Quando o Senado faz isso, volta de novo para essa outra comissão da Câmara dos Deputados. Aí você pergunta, prof, eles vão ficar nesse trem daqui para lá, de lá para cá? Não. Quando volta pela segunda vez, daí não volta mais para o Senado. Vai para a sanção, seja do presidente, a depender da seriedade, nem da seriedade, da legitimidade da função, pode ser o presidente ou pode subir para o Ministério da Educação, para a sanção do ministro da Educação. São espaços de gestão democrática, porque pressupõe que esses sujeitos aí, eles vão falar, eles vão ouvir, eles vão deliberar. Isso pressupõe o quê? Participação. Pressupõe também o quê? Autonomia. Aí vocês não se esqueçam disso. O outro espaço de promoção, de execução, de cumprimento, de monitoramento de gestão democrática é o Conselho Nacional de Educação. Profa, como assim esse Conselho Nacional? A gente vai ver lá na frente, tá bom? Quando a gente for estudar um pouquinho cada um deles. O Conselho Nacional delibera sobre todas as questões da educação pública no nosso país. Profa, só a pública? O Conselho Nacional traz as diretrizes, tá certo?
E o Fórum Nacional é esse espaço, vamos dizer assim, é o primeiro passo, é o primeiro contato, é o primeiro, aquela primeira reunião que a gente faz sobre algum assunto de repercussão nacional. E eu disse na aula anterior, e repito porque é importante, que nós vamos falar também no Fórum Municipal de Educação, nós vamos falar no Fórum Estadual de Educação, nós vamos ter também um Conselho Municipal de Educação, nós também vamos ter um Conselho Estadual de Educação, nós também vamos ter uma Comissão de Educação da Câmara dos Deputados Estaduais, nós também vamos ter uma Comissão de Educação na Câmara dos Vereadores, tá certo? E nós vamos ter essa ideia de promoção de gestão de gestão democrática, pelo menos incrustado nesses locos que a própria lei diz que devem trabalhar com a promoção da gestão democrática. Bom, essas instâncias, elas têm, dentro desse princípio, dentro da ideia da promoção do princípio da gestão democrática, eles têm alguns, vamos dizer assim, algumas responsabilidades, certo? Que a gente vai lá na frente ver. Bom, em tese, profa, divulgam os resultados do monitoramento e das avaliações dos respectivos sítios institucionais da internet. São também, como a gente já viu, responsáveis por analisar todas as ideias de promoção colocadas pelos entes da federação em relação ao cumprimento das metas, e a ideia é justamente, e também a ideia justamente de analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Então, profa, o que a gente pode tirar até aqui? É que a ideia da gestão democrática, primeiro, ela é uma ideia nova. A gente não pode esquecer. Profa, qual é o peso de ser uma ideia ainda nova? É porque nós ainda estamos descobrindo os mecanismos de promoção, de colocar, de promover essa gestão democrática, que não são processos fáceis. Por quê? Porque nós ficamos por mais de 400 anos sem a ideia da gestão, imagina, democrática, tá certo? E a ideia também, que vocês não podem esquecer, é que quando nós fizemos a sanção da Constituição em 88, nós levamos cerca de 8 anos para falar em gestão democrática. Profa, mas qual é o problema disso? É que os municípios, os estados, o Distrito Federal e as instâncias da União criaram mecanismos de gestão democrática e que, na prática, não se configuraram bem como a partir essas instâncias, esses locais, não se configuraram como locos em que houve a promoção da gestão democrática e não houve mais o que nós pudéssemos fazer. Por isso que agora, na aula passada eu falei, mas a gente repete novamente, porque é importante, e a repetição, ela segundo o Ausubel, ela é importante para trazer esse conhecimento que vai se alicerçar. Veja o que foi que essa mudança recente, agora em agosto, fez. Que a gestão democrática do ensino público na forma desta lei, então, estamos falando da 9.394/96, mas também é a partir da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. Por que, profa? Porque quando nós sancionamos a 9.394/96, esses estados, esses municípios, o Distrito Federal já vinham legislando sobre gestão democrática da educação pública, mesmo sem ter saído a 9.394/96. Bem, então vamos aqui. Tendo dito isto,
Falávamos para vocês na aula anterior, aqui ficamos no artigo 6º. Na aula anterior, nós ficamos no artigo 6º. E aí nós chamávamos a atenção de vocês para o caput. Olha, a União é quem promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o fim do decênio, precedidas de conferências distrital. Que é isso? Para nós falarmos em uma conferência nacional de educação, primeiro nós vamos fazer o quê? Ter os fóruns municipais de educação, os fóruns distritais, ou as conferências, ou estaduais, que vão se articular e ser coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído aqui nesta lei que nós já vimos, no âmbito do Ministério da Educação. Aí você olha tudo isso aqui, profa, quando eu olho as atribuições do Fórum Nacional, o que eu devo pensar sobre o Fórum Nacional? É que ele é um espaço de promoção, ele deve ser um espaço de promoção, de gestão democrática da educação pública. É por isso, em nome disso, que ele vai acompanhar e executar esse plano nacional no cumprimento das metas. É em nome dessa promoção da gestão pública que esse Fórum Nacional da Educação vai buscar se articular com as demais instâncias, sejam elas regionais, estaduais e municipais, mas esse fórum tem que buscar esse diálogo com essas outras instâncias, tá certo? Por quê, professora? Porque nós estamos falando em uma implantação, uma implementação da ideia da gestão democrática. Então, é preciso movimentar todo esse contexto na sociedade para que a gente diga, olha, esse processo é transparente mesmo. Nós realmente nos reunimos, essa pauta que foi tirada do Fórum Estadual lá do Piauí, aí o Maranhão vai dizer, o Maranhão também tem uma pauta aqui que nós tiramos do Fórum Estadual aqui do Maranhão, e depois se leve isso em campo nacional, que vai ser para dentro do contexto do Fórum Nacional de Educação. Tá bom? O que mais que a gente pode estar dizendo aqui? Então vimos, profa, o que mais é importante aqui na questão do Fórum Nacional de Educação? É que para que nós tenhamos uma conferência nacional de educação, é preciso que esse Fórum Nacional de Educação, ele realmente saia do papel, certo? Por exemplo, nós tivemos o Confiteia, o 6º Confiteia no ano de... Eu não me lembro bem o ano, qual foi, minha gente, se foi 2009, mas vocês podem ver depois. Mas para acontecer a 6ª Confiteia, 4 anos antes, o que foi que aconteceu no Brasil de leste a oeste, de norte a sul? Os fóruns estaduais de educação, sobre a educação de jovens e adultos, retirando-se pautas para que fossem colocadas lá na 6ª Confiteia. Então vamos dizer assim, são momentos ricos, é verdade, mas a organização de um fórum desse estadual, ele vai requerer, sobretudo, o quê? A colaboração dos municípios, a própria colaboração do Distrito Federal, para que realmente se chegue à implementação do que se quer a partir de determinado fórum estadual de educação. Então, vocês depois, quando vocês estiverem balançando-se
Na rede de vocês vejam mais uma vez esses assuntos que nós estamos aqui tratando com vocês. Profa, o que é mais importante? Tudo aqui é muito importante e a gente volta depois a esses assuntos para não ficarmos apenas nele. Então, quando houver necessidade, a gente retorna. Bom, vimos também que o Plano Nacional tem as metas, e aí eu lanço a pergunta: qual é a meta que vai falar da gestão democrática? Quem lembra? Alguém aí? Quem lembra? Alguém lembra? Hein, minha gente? Tem alguém aí? Ou não? Alguém lembra? Peraí, deixa eu ver se tem alguém aí. Tá procurando? Foi quando a gente terminou a aulinha da gente. Não, eu perguntei quem é que lembra qual é a meta que vai tratar da gestão democrática. Alguém lembra? Porque nós fizemos essa exposição, aí depois nós dissemos, ó, pessoal, tem as metas e as estratégias. E salvo não me engano, nós lemos o caput da meta que fala da gestão democrática. É esse número da meta que eu pergunto se alguém lembra qual era a meta. Bora, para não dizer que eu estou dando aula sozinha, minha gente. Professor, o Maxwell respondeu que a meta é 19 e a Ana Catarina respondeu que a meta é 18. Pois vamos lá. Mas é a meta 19. Bingo! Então, meta 19. Olha, que é o que a gente vai. Agora que a gente vai demorar um pouquinho. Talvez a nossa aula se complete com essa parte aqui apenas. Bora lá, você que respondeu, que falou do Maxwell. Leia para nós o que está escrito na meta 19, no caput. Pode ler para nós? Meta 19. Assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Muito bem, uma leitura muito linda. Então vamos lá. Meta é tudo aquilo que a gente está perseguindo. Lembra? Se é plano, a gente vai buscar promoção, a gente vai buscar colocar em prática. Então a meta, se a gente, por analogia, a gente pode dizer que é o objetivo geral e as estratégias, os objetivos específicos. Então, assegurar condições no prazo de 2 anos. Esses 2 anos já passaram, porque nós sancionamos o Plano Nacional de Educação no ano de 2014, então 15, 16. Então, essa meta, ela era para ter
ter sido efetivada no ano de 2016. Porque está dizendo aí, ó, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação. Efetivação. Não é nem mais implantação, mas é mesmo reforçar o que a gente já deveria ter. E aí, para assegurar essas condições, o que a meta está dizendo? Vai ser preciso associar critérios técnicos de mérito e desempenho. O que é critérios técnicos de mérito e desempenho? O que é? Vamos seguir. E a consulta pública à comunidade escolar. Professora, quem é que vai passar por esse, vamos dizer assim, por essa avaliação? E essa avaliação tem que ser critérios técnicos de mérito e de desempenho. Os atores que trabalham na escola, tá certo? Em seguida é quem? Se consultar, consultar a comunidade escolar. No âmbito de quê? Das escolas públicas. Olha, professora, o que é a CPA? Bora lá. A CPA, gente, é uma... Vamos procurar aqui no site do IFP. Vamos ver se a gente encontra CPA. Era para a gente encontrar a CPA aqui. Vamos ver essa regulação da CPA aqui. De 2021. A CPA, gente, é um espaço de promoção, deve ser um espaço de promoção de gestão democrática, certo? Vamos ver aqui. Esse, eu não sei se tem um mais atualizado, mas acho que não. Atualiza o regulamento da comissão própria de avaliação. Lá na frente, a gente vai voltar a esse assunto aqui. Eu só quero dar um exemplo para vocês de que a CPA ela é um mecanismo de promoção de gestão democrática. Por que, profa, que você, profa, fala isso? É porque a natureza da CPA é fazer essa avaliação, entendeu? Da instituição, em todos os aspectos. Quando vocês abrem o questionário da CPA, o questionário da CPA pergunta sobre tudo. Infraestrutura, material, pessoal técnico, os próprios professores, certo? Porque a ideia é justamente essa, é que vocês participem da avaliação. Só lembrar de novo que um dos aspectos da gestão democrática é a participação. Então, é por isso que o que acontece, não sei se acontece com vocês, mas aí com os professores é assim. Para que os professores respondam à CPA, a gente sofre algumas sanções, tipo o quê? A gente não consegue fazer a chamada dos alunos, porque fica lá subindo aos nossos olhos os questionários da CPA, para que o servidor entenda da importância dessa avaliação institucional, tá certo? A importância dessa avaliação institucional. Até porque, aí no parágrafo 3º está dizendo que é esse levantamento que possibilita que o plano de desenvolvimento institucional, que a gente também ainda vai ver, que também é um espaço de democracia, de gestão democrática, deve ser, é um dos princípios que deve estar presente, possa ser construído, certo? É a partir da CPA, certo? Então, chamando a atenção de vocês para a importância do preenchimento do formulário
referente à CPA. Mas a gente volta isso aqui depois. Acho que todos vocês conhecem essa legislação. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Professora, e como é que já disse, a comunidade escolar são vocês, certo? Vocês são a comunidade escolar. Então, a CPA é uma consulta pública a vocês, que são a comunidade escolar. No âmbito das escolas públicas, novamente, a meta chama a atenção de que a promoção dessa gestão democrática é nas escolas públicas. E para a gente fazer esse levantamento, a gente propor a efetivação, nós devemos contar com recursos e apoio técnico da União para tanto, certo? Então isso também deixa claro para nós que tem que ser um esforço, uma frente-tarefa de todos esses atores e autores para que a gente venha realmente falar na promoção da gestão pública. Porque, como disse um de vocês lá na aula passada, a ideia é que tudo isso faça o quê, professora? Contribui para a melhoria da educação pública, tá certo? Bom, esta meta 19, ela tem 8 estratégias. Então, o próprio legislador já nos indica aqui, já nos dá uma ideia do que a gente deve fazer para implementar, quem, professora? A gestão democrática da educação pública. Você, de novo, eu vou tomar você como minha leitora. Leia bem aí de novo para nós, por favor. Hello? Alguém? A senhora tirou da tela. Ah, é porque eu vim ver aqui vocês. Pô, bora lá. Vou voltar lá. Pois leia. 19.1. 19.1. Priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional e que considere conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar. A senhora quer que eu prossiga? A senhora vai comentar uma por uma? Não, prossiga. 19.2. Ampliar os programas de apoio e formação aos ou às conselheiros, do Conselho de Acompanhamento e Controle Social da Fundeb, dos Conselhos de Alimentação Escolar, dos Conselhos Regionais e de outros as representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, como vistas ao bom desempenho de suas funções. Sim, 19.3. Incentivar os estados, o Distrito Federal e os municípios a constituírem fóruns permanentes de educação com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital, bem como efetuar o acompanhamento da execução desse PNE e dos seus planos de educação. Pronto, agora a gente vai comentar um pouquinho lá do 19.1. Profa, o que eu tenho que, quando eu olho para essas estratégias, o primeiro ponto, o primeiro aspecto que eu devo visualizar, qual que é?
é que esse plano, ele, primeiro, o próprio nome já diz, ele é o plano nacional, certo? Professora, e qual é o objetivo desse plano nacional? Um dos objetivos é que os estados façam o seu próprio plano, e a gente vai ver o plano nacional do estado do Piauí, e que o município também, porque o município também tem um plano municipal de educação. Então, primeiro é ele ser um modelo para os planos a serem feitos pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que de uma certa forma, essas estratégias, elas são abertas. Como assim, professora? É que, por exemplo, quando ela diz assim, quando essa estratégia 19.1 diz priorizar o repasse de transferências voluntárias da União da área da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica. Aqui eu sei que quem tem o dinheiro para fazer a transferência voluntária é a União. Mas quem é que vai priorizar? Aí você fala assim, profa, se o repasse vai ser feito pela União, então, em tese, quem vai priorizar esse repasse é a própria União. Muito bem. Foi muito bom o entendimento e muito boa a resposta. Então, nesse caso aqui, fica claro para nós que quem tem o dinheiro para transferir e quem vai priorizar é a própria União. E o que é que ela precisa em contrapartida? É que, no caso do estado do Piauí, vamos citar a gente, que o estado do Piauí tenha aprovado uma legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência. Por exemplo, se é uma questão de repasse, e esse repasse é nacional, o estado do Piauí tem que ter colocado no plano estadual de educação como uma regulamentação nesse sentido, de forma que, respeitando a legislação nacional, o estado do Piauí tenha essa regulamentação e assim possa fazer a distribuição desses valores, no caso aqui, veja bem, esses valores para que se faça a nomeação dos diretores e diretoras de escola. Lembrando que a estratégia, que a meta 19 é para a gente tratar da gestão. Então, como é o 19.1, tem dinheiro? Quem é que vai transferir? É a União. Quem vai priorizar é a União. Mas ela disse, epa, não vou transferir para qualquer estadozinho assim, não. Você tem que ter uma lei lá específica para que eu saiba para que eu estou repassando valores. E aí, o 19.1 já diz que é para o quê? Para a nomeação dos diretores e diretoras da escola. Só que essa nomeação dos diretores e diretoras da escola não vai ser feito assim, esse dinheiro não vem para a gente fazer essa nomeação. Professora, quer dizer que esse gestor, ele recebe um valor a mais por ser diretor? Sim, e vem dessas transferências voluntárias da União. Porém, o estado do Piauí, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que escrever critérios técnicos de mérito e de desempenho. Não é qualquer um que pode ser diretor, não, pelo menos não deveria. Então, a SEDUC tem que criar mecanismos ou tem que ter pré-requisitos para dizer quem é que pode ser diretor da escola, certo? Outra coisa que fica bem patente nessas estratégias e também na própria lei que a gente estuda, é que quando a gente pensa em gestão democrática, a primeira palavra que vem é o diretor da escola. Aí você pergunta, profa, tá errado esse pensamento? Não, não tá não. Quando a gente pensa em gestão democrática, a primeira coisa que vem pra gente é eleição. A eleição do diretor da escola. Agora, tentar ir bem. A lei, ela aqui no 19.1, ela não está falando da eleição, ela está falando da nomeação. Nomeação pressupõe que eu vou indicar, não traz como pré-requisito a eleição.
aí atentai bem, aqui nós vamos usar o Estado, a União vai estar repassando transferências para nomeação de diretores e diretoras para aqueles estados que estão organizados, que se organizaram, que tem lá, vamos dizer assim, que tem uma portaria dizendo quais são os critérios técnicos de mérito e de desempenho para a nomeação daquele possível diretor para aquela escola. Mas aqui o legislador também está dizendo, bem como a participação da comunidade escolar. Aí você diz assim, prof, mas não ficou meio incongruente? Como é que se faz a nomeação com a participação da comunidade escolar? Aí eu vou dizer para vocês que eu já estou na educação há muito tempo. E quando tem nomeação, não tem participação da comunidade escolar. Não tem, gente. Quando a gente é nomeado gestor, não tem a participação, certo? Não tem a participação. Onde é que eu abro essa câmera? Alguém me ajuda aqui. Olha. Então, quando o Estado faz a nomeação de um diretor, não tem participação da comunidade escolar, não. Certo? Bora lá. Uma vez eu fui nomeada, não gestora, não diretora, mas eu fui nomeada para fazer parte da equipe da gestão da escola. Então, a comunidade escolar não foi consultada, certo? Não foi. Porque quando a comunidade é consultada, aí ela se coloca no sentido de, é uma espécie de um referendo, é uma espécie de um levantamento que se faz. Eu não vi. Durante esses anos todos, eu ainda não vi. Quando se tem a eleição, aí não, aí é outra coisa. A gente corre os prazos, as chapas são apresentadas, eles têm um espaço dentro da escola para fazer a campanha, e aí tem um dia lá que a gente vai para votação, aí tem sim. Agora, no caso aqui, que a lei fala aqui, ó, para a nomeação dos diretores e diretoras, critérios técnicos, tudo bem como a participação da comunidade escolar. Na nomeação não há a participação da comunidade escolar. Bem, gente, nós vamos findar a nossa aula e nós vamos continuar na nossa próxima aula. Eu vou, nesse momento,